Então, boa tarde a todos. O nosso grupo vai falar um pouco sobre a tolerância das plantas à salinidade. Então, nos últimos anos, a gente sabe que a agricultura vem sofrendo muito com as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, levando muitos agricultores a terem que utilizar a água salina para produzir o seu alimento ou alimento para animais, tendo como, por exemplo, a região nordeste do nosso país, onde a disponibilidade de água doce é muito pouca e os agricultores tiveram que se adaptar ao uso da água salobra para produzir alimentos para os animais e para si mesmo. Então, a gente sabe que a planta sofre um estresse. Esse estresse pode ser abiótico ou biótico. O estresse biótico ele é causado por patógenos, insetos ou nematóides. E o estresse abiótico, que é o que influencia no estresse da salinidade, ele pode ser causado por excesso ou falta de luminosidade, o excesso de metais no solo, ou excesso ou falta de umidade, que pode ser da chuva ou pode ser de irrigação. Então, basicamente, o estresse salino é a alta concentração de sais no ambiente de cultivo. A salinidade ela pode estar presente na água ou no solo, e ela pode ser da forma natural ou antrópica. No caso da antrópica, é influenciada pelo homem, na irrigação, na adubação ou na drenagem inadequada. Na irrigação é onde é irrigado com água salina, aí a água evapora e os sais ficam retidos no solo. A adubação pode ser a adubação inadequada, feita em excesso, aonde mais para frente a gente vai ver que os principais sais que ficam retidos no solo. E a drenagem inadequada pode ser uma área que era muito úmida e devido à drenagem é onde que é retirada a água e fica só os sais retidos no solo, né? Então a salinidade ela é relevante quando a concentração de sais se eleva ao ponto de prejudicar o rendimento das culturas. Então é quando vai causar um rendimento, vai diminuir o rendimento do agricultor. E outra parte no que a salinidade se manifesta de forma acentuada são em ambientes com baixas precipitação pluviométrica. Como eu tinha comentado anteriormente, na região nordeste do nosso país, onde que chove muito pouco, não tem essa capacidade da água lixiviar os sais, né, da região radicular da planta. O que acontece quando chove, a água lixivia esses sais para baixo e retiram da região radicular da planta. E os principais sais que interferem que causam, né, o estresse nas plantas são os cloretos, os sulfatos, os carbonatos, o sódio, o cálcio e o magnésio. E aqui, então, eu trouxe uma tabela onde mostra o índice salino dos fertilizantes, principalmente na horticultura, na produção de olerícolas, que tem que ser tem que ser elevado bastante a fertilidade do solo, né? Então, a gente pode ter como exemplo aqui o cloreto de potássio, que tem um índice elevado salino, e o sulfato de magnésio. Bueno, então eu vou falar sobre plantas sob estresse, né? Então, do ponto de vista fisiológico, o estresse é a condição causada por fatores que tendem a alterar o equilíbrio, né? Nesse sentido, o conceito de euestresse ele é atribuído à condição de estresse suave, que impulsiona o crescimento vegetal, e já o desestresse ele é gerado por condições desfavoráveis, por intensidade ou duração, que afeta negativamente o metabolismo e o crescimento e desenvolvimento vegetal. A capacidade para sobreviver ao estresse, ela é regida por mecanismos que conferem resistência e eles podem ser de escape ou tolerância. No caso de escape, a atividade metabólica é reduzida,
levando a um estado de dormência. E eles são os que evitam, no caso, a exposição ao estresse. E a tolerância tem alta atividade metabólica sob estresse moderado e baixa sob o estresse severo. Então, eles permitem, no caso, a planta suportar esse estresse. Os mecanismos de resistência constitutivos, eles expressam-se independente da planta estar sob estresse ou não. Eles constituem as adaptações, são processos evolucionários que melhoram a adequação ambiental de uma população de organismos. A aclimatação, ali, ela, no caso, o organismo altera a sua homeostase. O que seria essa homeostase? Homeostase é tipo um estado de equilíbrio interno que ele se mantém constante, independentemente das alterações que ocorrem no meio externo. Então, na aclimatação, o organismo ele altera a homeostase para se acomodar às mudanças ambientais externas. É uma resposta fenótipica a diferentes combinações de características ambientais externas. Tanto a adaptação ao nível populacional ou a aclimatação ao nível de uma planta individual, ela ocorre por meio da combinação de processos comportamentais, morfológicos, anatômicos, fisiológicos e bioquímicos, que dependem dos processos moleculares. Bom, então a diversidade na tolerância à salinidade, ela depende do genótipo da planta e enquanto algumas espécies elas apresentam elevada tolerância à salinidade, outras elas são bem suscetíveis, digamos assim. As plantas elas podem ser classificadas como halófitas ou glicófitas. As halófitas é aquelas que se desenvolvem naturalmente em ambientes de elevada concentrações salinas. E as glicófitas, elas são as que não são capazes de se desenvolver nesses ambientes. Muitas halófitas elas apresentam mecanismos de exclusão em estruturas morfológicas como glândula secretora e pelos vesiculares. As glândulas secretoras elas são estruturas altamente são presentes na epiderme e consistem em células basais altamente cutinizadas, enquanto que as células excretoras propriamente ditas elas apresentam praticamente livres de cutina. As glândulas secretoras elas eliminam ativamente os sais presentes nas folhas, os pelos vesiculares, que são células epidérmicas modificadas, geralmente acumulam sais nos protoplastos e morrem. E em seguida eles são substituídos por novos pelos. Então é um jeito dela se desfazer, digamos assim, desse sal, né? Dela ter essa tolerância. E a outra alternativa de dessalinização é a abscisão de folhas velhas que acumulam considerável quantidade de sal. Então a planta acumula uma quantidade de sal nas folhas que ela sabe que ela vai perder, né? Consequentemente, ela vai perder essa salinidade, no caso, vai diminuir a quantidade de sal presente na seiva. Vou falar então um pouco dos efeitos dos sais nas plantas, começando pelo efeito osmótico. O efeito da salinidade sobre as plantas é a consequência de dois distintos componentes do estresse salino. O primeiro deles é o efeito osmótico. Devido a esse efeito, a planta tem uma redução na absorção de água. O excesso de sais solúveis pode aumentar a pressão osmótica até um nível em que as plantas não terão forças de sucção que sejam suficientes para superar a pressão osmótica e, por consequência disso, a planta não vai absorver água, mesmo se ela estiver em um solo úmido. Bom, o excesso de íons na água de irrigação ou no solo promove um desbalanceamento osmótico celular e, posteriormente, uma toxidez iônica que causa danos ao citoplasma, o que resulta em danos visíveis, principalmente na bordadura e no ápice das folhas, nas folhas mais velhas, geralmente, onde o acúmulo vai se tornar maior. A gente pode perceber aqui na imagem
do exemplo, a necrose nas margens das folhas do morangueiro devido à alta salinidade. O cloreto, em altas quantidades, ele vai ser de difícil absorção pelo solo, então ocorrerá acúmulo nas folhas e transporte de ácidos orgânicos nas células. Então a gente vai perceber de sintomas o escurecimento das folhas, a queima delas e o amarelecimento prematuro e a queda. A gente tem como exemplo aqui também as folhas do morangueiro. Embora o boro seja essencial para o desenvolvimento das plantas, ele pode ser tóxico mesmo a concentrações muito baixas. Os sintomas visuais da toxicidade do boro na água de irrigação em tomateiro são na imagem da esquerda leve, na imagem do meio moderado para alto e na imagem da direita grave. As mudas, então, são mais suscetíveis. E sintomas foliares, e aqui a gente pode perceber nas folhas do pimentão, na imagem com a solução contendo alta concentração de cloreto de sódio, a clorose e necrose foliar, na imagem A, sem ou muito leve, os sintomas seria o número 1, leve seria o número 2, sintoma médio número 3, severo número 4 e muito severo seria o número 5. Um exemplo da clorose seria na imagem B e da necrose na imagem C. Os danos do sódio em grandes quantidades seria o estresse hídrico e os sintomas queimaduras ou necrose nas bordas, danos celulares, desbalanço do sistema de oxirredução. Boa tarde. Vou falar sobre os mecanismos de tolerância à salinidade. Sob as condições de estresse salino, as plantas rompem a homeostase hídrica iônica. Essa quebra da homeostase ocorre tanto ao nível celular como na planta inteira, acarretando danos moleculares, suspensão do crescimento ou a morte da planta. Ao nível da planta inteira, a tolerância depende de uma habilidade que essa planta vai ter em controlar o transporte de sal, em 5 pontos específicos, sendo esses pontos as raízes, o caule e as folhas, sendo ele xilema e floema. Os 5 pontos são caracterizados como o primeiro, a seletividade no processo de absorção pelas células das raízes. O segundo ponto é o carregamento do xilema, preferencialmente com K+, mais do que com o Na+. O terceiro ponto é a remoção do sal do xilema na parte superior das raízes, caule, pecíolo ou bainha foliar. O quarto ponto é a retranslocação de Na+ e Cl- no floema, garantindo a ausência da translocação para tecidos da parte aérea em processos de crescimento. O quinto ponto é a excreção desses sais através das glândulas ou pelos vesiculares. Essas glândulas e pelos vesiculares são presentes apenas nas halófitas. Já a tolerância para as glicófitas depende dos 3 primeiros mecanismos, sendo que esses mecanismos ocorrem em diferentes graus, em função das espécies ou até das cultivares. Os solutos compatíveis que ajudam essa resistência na salinidade, eles são elevadas concentrações de sal
que na solução reduzem o potencial osmótico da água do solo. Quando ocorre essa redução do potencial osmótico por causa da salinidade, para que essa redução não torne inviável a absorção da água da planta, é fundamental que a planta baixe seu potencial hídrico a um patamar inferior ao do solo. Esse processo do ajuste osmótico é realizado mediante elevação da concentração desses solutos compatíveis, que são orgânicos e inorgânicos, que são sugados para o interior da planta. Esses solutos são conhecidos como osmólitos compatíveis, ou osmoprotetores. Esses solutos compatíveis constituem um pequeno grupo de substâncias de natureza química distinta, como tem alguns exemplos abaixo aqui, destacando-se aminoácidos como a prolina, compostos de amônio quaternário, também compostos de sulfonium terciário, polióis, açúcares solúveis como a frutose, sacarose, ou poliméricos, além de poliaminas, também devem ser incluídas algumas enzimas que eliminam os radicais livres e proteínas que protegem a formação ou estabilidade de outras proteínas. Assim, esses solutos compatíveis, além de garantir o fluxo contínuo de água da planta, atuam como osmoprotetores das macromoléculas, como proteínas e lipídios, bem como das membranas. Por seu caráter hidrofólico, os solutos compatíveis podem substituir a água na superfície da planta, na superfície das proteínas, no caso. E isso ajuda a que elas não sofram tanto com a salinidade do solo e tenham uma certa tolerância a essa salinidade. Boa tarde, meu nome é Lucas Pedro Hickler e eu falarei um pouco mais sobre os componentes do estresse salino, bem como a sua relação com o tempo de exposição nas plantas. Inicialmente, a salinização nas plantas ocorre a redução do seu crescimento. Isso se deve pelo fato de que a concentração de osmólitos na solução do solo é elevada, ou seja, pela osmose, a água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, sendo que o mais concentrado nesse caso é o sódio. E a água possui os nutrientes que a planta precisa para se desenvolver. E a planta pega esses nutrientes a partir da água. Então, não vai ser mais ofertada água para a planta e, consequentemente, vai faltar nutrientes para o seu desenvolvimento. A tolerância de uma determinada cultivar dificilmente é analisado em curtos períodos de exposição, pois se trata de algo detalhado que precisa muito tempo para ser avaliado, pois sintomas de foliares ou radiculares levam tempo para aparecer. Nesse quadro, podemos ver bem que em minutos de exposição, a redução de crescimento realmente ocorre na hora, instantâneo, mas que logo a planta recupera seu desenvolvimento. Em horas, ela sofre um pouco mais para recuperar o seu crescimento, mas também, depois de um tempo, ela consegue recuperar normal, sem consequências. Agora, quando a exposição ocorre em dias, seu crescimento foliar se torna mais afetado que o radicular, além de ocorrer redução da taxa de emissão de novas folhas. Não emitindo novas folhas, o sódio se concentra nas folhas velhas e começa a aparecer uma injúria comum, que é o amarelecimento das folhas velhas. Após semanas de exposição, ocorre a redução do tamanho e do número de folhas. Com isso, a planta não emitindo mais folhas novas
e o sódio CNC nas folhas velhas, acontece a morte de folhas velhas e a redução de folhas. Após meses de exposição, nós encontramos a parte mais grave da salinização, que pode chegar à alteração no tempo de floração, bem como na redução da produção de sementes. E num caso mais grave, ela pode acontecer de a planta morrer antes mesmo da semente amadurecer. Como principais consequências disso, temos a redução do crescimento tanto da parte foliar quanto radicular, uma vez que nós vemos mais a parte foliar, que é o que mais aparece a sintomatologia. Geralmente os sintomas aparecem nas folhas mais velhas, porque a planta para de emitir novas folhas e as velhas concentram mais sódio. Quanto mais tempo expostas, maiores as chances de senescerem, pois mais sódio elas recebem. E raízes sofrem menos com a salinidade, uma vez que o sódio se concentra na parte aérea da planta.